A gente vai conversar agora com o vigário-geral de Araçatuba, Padre Charles Borg. E o assunto é Semana Santa. Padre, vamos começar explicando o que é a Semana Santa? Bom dia, Alessandra. Bom dia, ouvintes. A Semana Santa é uma semana dedicada à reflexão sobre os últimos passos, as últimas horas da vida de Jesus e as primeiras horas da ressurreição também. Faz parte da, digamos assim, da pedagogia humana recordar sempre os momentos importantes da nossa vida. A gente recorda esses momentos. Os momentos felizes a gente recorda porque fazem bem. Os momentos tristes, digamos assim, a gente recorda porque a nossa memória guarda estes momentos e aprende também com eles, não é? Padre, a Semana Santa teve início quando? Olha, na história da Igreja, nós sabemos que nos primeiros séculos, por os cristãos serem, não terem liberdade de expressão religiosa, nos primeiros 300 anos do Império Romano, as primeiras celebrações giravam em torno da chamada Vigília Pascal, ou seja, a celebração da ressurreição, não é? Lá por volta do ano 200, mais ou menos, que começou também a entrar a celebração da Ceia do Senhor e da Sexta-feira Santa, quando se fazia a reintegração daqueles pecadores públicos que começavam a voltar, eram permitidos a voltar dentro da igreja para poder participar da Eucaristia. Então, no formato, digamos assim, primitivo, a Semana Santa, do jeito que nós a conhecemos hoje, data em torno do ano 300, por aí. Correto, mas ela inicia com a Missa de Ramos? Não, a semana, veja bem, a gente precisa fazer uma separação, até um pouco, digamos assim, técnica, acadêmica, né? Existe a Semana Santa que começa com o Domingo de Ramos. E depois existe aquilo que na linguagem litúrgica ritual da Igreja é conhecido como o Tríduo Pascal. São os 3 dias relacionados à Páscoa, Quinta-feira Santa, Quinta-feira Santa sempre começando à tarde da quinta-feira, a Sexta-feira Santa também sempre começando à tarde, o tal de Sábado de Aleluia e, por fim, o Domingo de Páscoa. São os 3 dias maiores dentro do calendário litúrgico cristão. Correto. Padre, é importante a confissão nesse período? Olha, o que a gente deve entender e celebrar quando a gente fala da Sexta-feira Santa? Existe uma celebração que eu diria, ou existe uma visão que eu diria um tanto quanto fechada, né? Que é apenas lembrar os últimos momentos da vida de Jesus. E existe uma visão mais ampla que retrata aquilo que nós celebramos este dia. Ou seja, durante toda a sua vida, Jesus veio nos trazer esta mensagem salvadora. Jesus veio renovar a humanidade. E ele renovou a humanidade durante a sua vida através de seus gestos de amor fraterno. Ou seja, Jesus veio colocar o ser humano no centro das suas atenções. A definição mais precisa desta verdade, ou desta vida de Jesus, foi nos passada pelo apóstolo Pedro, quando ele disse: por onde Jesus passou, andou fazendo o bem, né? Pois bem, isto Jesus a levou até o fim, até os últimos instantes da vida. Jesus passou fazendo o bem e foi morto exatamente por causa disso. Por quê? Porque os poderosos da época, o Sinédrio, os sacerdotes, não queriam abrir mão da visão religiosa deles, legalista. Então, crucificaram Jesus e tentaram também crucificar esta proposta de Jesus. Na cruz, não foi somente Jesus que foi crucificado.
mas foi crucificado também uma tentativa de acabar com esta visão revolucionária, digamos assim, de viver a religião. Eles teriam conseguido o objetivo deles se Jesus não tivesse ressuscitado. Ressuscitando, vamos usar uma palavra talvez inadequada, mas para a gente entender, Jesus reabilitou esta visão dele. O bem sempre vence o mal. Muito bem. Meditando isto, automaticamente nós refletimos sobre a nossa própria vida. E a gente percebe, muitas vezes, que na nossa vida não é sempre o bem que prevalece. Nós nem sempre fazemos o bem. Podemos até ter a intenção de fazer o bem, mas nem sempre o bem prevalece. Às vezes os nossos impulsos acabam marcando o nosso comportamento, as nossas fraquezas, acabam marcando o nosso comportamento, de onde vem naturalmente, então, a necessidade de nós nos purificarmos também, através da celebração da penitência, da confissão.